Bom, e agora temos um tema que pode gerar certa polêmica, mas eu sinto que eu preciso falar isso de alguma forma, de expressar o que eu tenho sentido com relação a isso, e eu acho que aqui vai ser a forma que eu vou fazer isso. Então, why Instagram sucks? Quando o Instagram surgiu há anos atrás, a ideia principal era ser uma rede social para se compartilhar fotos. E aí, beleza, a gente compartilhava fotos, rolou todo aquele lance dos filtros, e aquela febre, todo mundo tinha Instagram, e era coisa nova. E assim, eu acho que era bem legal a forma de, sei lá, a gente tem uma rede social, que a gente tem funções que a gente pode usar, e a gente pode compartilhar o que a gente faz, ou o que a gente quiser, né? Cada um é livre para usar da forma que quiser. E a minha perspectiva que eu tô falando aqui é muito sobre a perspectiva de alguém que é um criativo e que quer compartilhar o seu trabalho e, de certa forma, né, usar as mídias sociais aí para ganhar alguma visibilidade ou poder acessar pessoas que podem levar o meu trabalho para um outro nível. E, cara, de repente a gente tem aí um algoritmo que ou você precisa alimentar para poder entregar o seu conteúdo para pessoas que talvez possam ver o seu conteúdo, que talvez possam, sei lá, estar interessadas em colaborar ou em te contratarem para um trabalho e que talvez possam receber aquilo que você publicou. O que existem vários fatores que podem estar no caminho para que alguém que possa, sei lá, trazer algo benéfico para o seu trabalho ver no Instagram. Então, a forma que eu quero tentar usar o Instagram de agora para frente é usar o Instagram 100% como uma ferramenta de trabalho, assim, tipo, é onde eu posto o meu trabalho, é onde eu, sei lá, uso os recursos que o Instagram fornece para divulgar o que eu estou fazendo, para agregar a ajudar a encontrar mais pessoas envolvidas ou pessoas que podem levar o meu trabalho para um outro nível ou me contratarem. Esse é o meu grande objetivo com o Instagram. E aí, tentando aquele lance social de que ou você precisa estar lá para que as pessoas te vejam, aí você tem que interagir com as páginas legais da moda ou com pessoas legais da moda para que o seu conteúdo seja visto. E cara, não importa se você já não tem certa visibilidade no Instagram, para você conseguir visibilidade no Instagram, você precisa alimentar um algoritmo que é bizarro, assim. Ou você vai precisar criar um Reels por dia, postar uma vez no feed não sei quanto tempo, postar não sei quantos stories todo dia, usando aquela coisa de perguntas, usando isso aqui de reactions, colocando não sei o que nos seus close friends, numa lista de... Cara, tipo, eu não tô afim. Então é isso, esse é o meu vídeo. Esse é porque eu acho que o Instagram sucks. Na minha perspectiva como criativo e na minha perspectiva pessoal é tipo, eu realmente não me importo com o que fulano tá comendo no café da manhã. Eu não quero saber o que fulano foi fazer nas férias, sabe? Se a gente não tem uma relação próxima de amizade ou com a minha família ou de pessoas que realmente fazem parte da minha vida, pouco me interessa saber o que essa pessoa está fazendo, assim. E eu acho que isso pouco deveria interessar todo mundo, assim, sabe? Eu não sei. Eu acho que as redes sociais elas tomaram uma proporção meio errada do que elas poderiam ter tomado. Eu acho que isso leva muito, sei lá, a gente a se preocupar com coisas que a gente não precisaria, sabe? Ou sobre a vida de outras pessoas e pontos sobre a vida de outras pessoas que a gente não tem nada a ver. Então, a minha ideia agora é usar o Instagram como uma ferramenta de trabalho, onde eu posto as coisas que eu fiz, uso as ferramentas para divulgar, sei lá, eventos que eu estou fazendo parte, ou campanhas, ou sei lá, o meu material mesmo, né, editoriais que eu estou fazendo, ou, enfim. Eu acho que essa é uma forma nova de usar o Instagram e eu acho que ainda tem o fato de que o CEO suporta é, candidatos da extrema direita, o que, né, para mim é um não. Ainda teve esse novo lance dos termos de uso do Instagram tiverem sido atualizados, aonde consideram pessoas LGBTQIA+, como doentes. Cara, sério, em 2025, Instagram, uma rede social, sabe? É tipo,
uma coisa que deveria representar a evolução, uma coisa que deveria representar o futuro, e uma coisa que deveria representar, sei lá, tipo, alto níveis de conexão, atualiza seus termos de uso dizendo que pessoas LGBTs são consideradas como pessoas doentes. E aí, vídeos que apoiam homofobia não podem mais ser denunciados como discurso de ódio. Cara, tipo, pra mim é o mesmo nível de você continuar no Twitter sabendo que o Elon Musk é o Elon Musk e tá apoiando quem tá apoiando e tá falando o que tá falando. E além disso, eles simplesmente removeram uma featuring que o Instagram tinha de verificação de fatos. Então, se uma notícia era não verdadeira, antes aparecia um banner ou alguma coisa anunciando de que essa notícia não foi verificada. Eles também removeram isso, sabe? Eu acho que existem tantos pontos que podem ser evolutivos, principalmente dentro de uma rede social onde tem bilhões de usuários, assim, tipo, cara, é o principal canal de comunicação, sabe? A Meta é responsável pelos principais canais de comunicação do Brasil e, quiçá, do mundo. Sei lá, tem o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, todos eles fazem parte da Meta. E aí começam com pontos assim, sabe? Pra mim é um retrocesso e beleza, né? A gente, como parcela tão pequena dentro de uma sociedade, e a gente acha que os nossos pequenos atos, talvez, eles não façam a diferença. Mas quando a gente só tem os nossos pequenos atos como opção para mostrar o que a gente pensa ou como a gente concorda ou não concorda com outra, são nos nossos pequenos atos que a gente pode demonstrar isso, sabe? Então, cara, o meu grande goal aqui não é viver completamente offline sem ter nenhuma conexão com tecnologia, porque eu gosto de tecnologia, eu gosto de estar conectado, eu gosto de usar os recursos que a tecnologia nos fornece para poder viver as nossas vidas de uma forma mais prática ou mais conectada que seja. Mas eu também acho que isso está perdendo um pouco a mão, assim. Eu acho que a gente está caminhando para um lugar de dominação, assim. Eu acho que esses grandes CEOs, essas grandes empresas de tecnologia, elas deviam estar conectadas com o bem-estar dos seres humanos. E eu acho que elas não estão. Eu acho que nós, hoje em dia, como usuários de redes sociais, usuários de todos esses aplicativos aí, nós somos apenas, assim, números para eles, para que mais publicidade possa ser vendida, para que mais dinheiro seja investido em anúncios para o Instagram, para que mais pessoas recebam conteúdos de pessoas que estejam pagando para que seus conteúdos sejam recebidos. E, cara, eu acho que o nosso papel, assim, como cidadão pensante mesmo, e como pessoas que vão contra a corrente, que também não querem estar ali sempre inseridas dentro da grande merda que acaba sendo o capitalismo, o mínimo que a gente pode fazer é tentar usar as redes sociais e não deixar com que as redes sociais nos usem. E é por isso que, dentro dessa perspectiva do tipo, cara, como é que eu posso estar ainda presente, mas sem deixar que isso, sei lá, sem ser só mais uma pecinha ali dentro desse grande algoritmo. E a forma que eu encontrei é essa, cara. Tipo, eu deletei o meu aplicativo do Instagram, eu não entro na minha conta antiga, que era a minha conta pessoal. Eu ainda mantenho a minha conta profissional lá, não sigo ninguém nesse perfil. Se eu entrar nesse Instagram vai ser para ver as minhas DMs, ou para talvez ver algumas referências de alguns outros criativos que eu também admiro e que também servem para o meu trabalho como um todo. Mas é isso, eu quero tentar usar a internet, principalmente as redes sociais, como uma ferramenta de trabalho que agregue ao meu trabalho em si, sabe? E não ser só mais uma pecinha lá que está alimentando esse algoritmo por consumir o conteúdo que lá está. Também tem um outro fato desses vídeos curtos aí, que sei lá, o TikTok foi o precursor disso, e aí o Instagram copiou, e aí tem agora no YouTube também, aí sei lá onde mais pode ter. O quão negativo o consumo excessivo desses vídeos curtos é para o nosso cérebro,
Porque a gente fica tão acostumado com receber informações ali em curto período de tempo, de vídeos curtos, e desce, tem outro, e é infinito, assim, não acaba enquanto você não sai. Isso é muito negativo para o nosso cérebro, para o desenvolvimento do nosso cérebro, para como a gente percebe as informações. Então, eu acho que esse é mais um motivo também para o Instagram ser um terrível lugar para se estar. O algoritmo foi construído para que a gente não pare de consumir ali, não tem um fim. Você vai descer, vai aparecer vídeo para sempre, foto para sempre, stories para sempre. Quanto mais você está lá, mais o algoritmo se beneficia de alguma coisa que, sei lá, ou a pessoa que está produzindo aquele vídeo que colaborou ou pagou para que aquele vídeo aparecesse para você, ou para alguma marca que pagou aquele criativo para fazer aquele vídeo. Então, é um grande compilado, é um grande resumo do capitalismo na palma da nossa mão. E é só uma questão de escolha da gente usar ou não, sabe? Então, eu quero tentar usar de uma forma diferente. Eu não me sinto satisfeito, eu não me sinto feliz com a forma que eu consumo o Instagram atualmente. Já tentei fazer alguns tempos fora, desinstalar o app, mas aí sempre tem alguma coisa que eu estou fazendo que precisaria me colocar lá de volta, porque eu preciso falar com alguém que está no Instagram, ou que eu preciso, sei lá, ver qual é a marca que vai estar nesse desfile para que eu possa tentar ir. Então, eu sempre vou ter uma desculpa para voltar para o Instagram se eu não cortar o Instagram da minha vida e saber como, cara, tipo, então você pode me mandar no Instagram, não, porque eu não uso, então me manda por e-mail, me manda pelo WhatsApp. Eu sei que o WhatsApp também é da Meta, mas eu acho que a forma pessoal com a qual eu uso o WhatsApp, que é muito para me comunicar com os meus amigos, a minha família, principalmente pelo fato de eu morar em outro país que eles. Então, eu não acho que não estar no WhatsApp seja uma opção. Eu também não acho que o WhatsApp seja um grande vilão dessas mídias sociais, porque o WhatsApp é muito uma questão de escolha sobre com quem você está falando, sobre os assuntos que você está falando, não é algo que vai estar ali, tipo, pulando na sua cara um monte de informação nova, um monte de coisa nova. Então, eu acho que não se enquadra exatamente no mesmo nível do Instagram. TikTok eu também não tenho, eu tive o aplicativo por um tempo, mas eu excluí minha conta, muito por conta desses vídeos curtos serem, sei lá, uma forma de captar nossa atenção para coisas curtas e nos distrair de coisas maiores. Eu sei que agora eles colocaram alguns vídeos mais longos e tal, eu até pensei em fazer esse canal no TikTok, mas eu acho que o YouTube ainda é um lugar seguro, de certa forma, onde se você vai ver um vídeo longo, vai ser porque você quis, tem os shorts, mas eu, por exemplo, não fui completamente captado pelos shorts, não é uma rede social que eu uso de uma forma para ficar ali vendo muitos conteúdos. E é isso, eu quero tentar usar a internet de uma forma diferente. Eu acho que ter um canal no YouTube onde eu posso falar sobre os assuntos que me interessam e compartilhar isso com os meus amigos ou com outras pessoas é uma forma legal. Mas no fim das contas a minha percepção é que o Instagram virou um lugar terrível. Eu acho que não é um lugar confortável a se estar. A forma como a gente consome o Instagram não é saudável. O que eu quero utilizar ainda é como meu portfólio, compartilhar lá o meu trabalho, sei lá, talvez ter a possibilidade de mostrar o meu trabalho para outras pessoas que também podem ser futuros clientes ou futuros colaboradores para projetos que eu tenho em mente. Mas é isso, né? Eu acho que o Instagram está em completo declínio. E aí, em algum momento, a gente vai passar por uma revolução na internet, e talvez uma coisa nova surja que não seja tão tóxica, ou talvez não, e aí seja o começo de uma guerra virtual. Eu não sei, eu realmente não sei. E uma outra coisa que eu quero falar, o uso de inteligência artificial e como isso, cara, tá tomando outras proporções também, assim, eu acho que é legal a gente ter o poder de usar a inteligência artificial para facilitar a vida humana.
mas eu acho que vai chegar em algum momento que a inteligência artificial vai usar a vida humana para se beneficiar, sabe? Eu com certeza vejo isso acontecendo. E um outro ponto, eu acho que usar a inteligência artificial para criar coisas que a gente pode criar na vida real é um comportamento perdedor, assim. Eu acho que eu tô falando isso dentro de uma perspectiva criativa, tá? Não tô falando isso sobre, sei lá, saúde. Se a gente tem alguma coisa que a inteligência artificial pode criar para que a saúde das pessoas seja melhor, cara, go for it. Mas na perspectiva criativa da coisa, a minha perspectiva criativa que é muito mais sobre estar em um estúdio criando fotografias ou vídeos ou, enfim, contando uma história por meio de imagens. Eu acho que se a gente pode criar isso de fato, ou num estúdio, ou na vida real, e ter props, e ter material, e ter coisas na vida real que a gente pode de fato fazer ser legal em uma foto, fazer ser legal em um vídeo com as nossas próprias mãos, eu acho que esse é um processo muito interessante, mas se a gente só vai lá e coloca lá um prompt dizendo eu quero esta imagem assim, desse jeito e assim, eu acho que isso é um comportamento perdedor. Óbvio que eu acho que o fato da gente poder melhorar coisas com o uso da inteligência artificial para um âmbito criativo é positivo, sim. Eu acho que a gente pode ganhar muito tempo e ter menos trabalho ali de fato em editar ou coisas do tipo que antes a gente precisaria fazer passinho por passinho. Mas eu acho que criar completamente coisas do zero dentro de um universo de inteligência artificial é um comportamento de perdedor, na minha opinião. Eu acho que tem todo o prazer de se criar coisas na vida real, de trazer ideias da nossa cabeça para a vida real. Eu acho que o grande encanto para mim de estar em um set é ter essa possibilidade de criar algo de fato. E a partir do momento que a gente usa a inteligência artificial para criar completamente todo esse cenário, toda essa coisa que a gente tem na nossa cabeça, eu não acho que isso seja um comportamento benéfico para a nossa criatividade, para o uso das nossas, cara, capacidades humanas, sabe? Então, eu não sou o maior defensor da inteligência artificial. Acho que, assim, existem fatores que, de fato, podem nos agregar muito, mas eu acho que isso também vai tomar proporções maiores do que as seguras, assim. Não sei exatamente como, não sei exatamente quando, mas eu quero deixar aqui a minha opinião sobre isso, porque eu acho que a gente está perdendo a mão com relação ao uso de inteligência artificial, com o uso de mídias sociais. E não sei. Talvez alguém concorde comigo, talvez vocês estejam rindo aí, falando, nada a ver, talvez eu esteja ficando para trás mesmo, mas eu realmente não acho que seja algo completamente negativo ficar um pouco para trás quando a gente está aí completamente imerso a muita informação acontecendo o tempo inteiro. Eu acho que vale a reflexão aí. E, bom, é isso.